E aí a gente, dando continuidade à questão das avaliações externas, a gente vai falar hoje, o nosso objetivo é pensar e refletir um pouco sobre as avaliações que contemplam o município, né? Ou que contemplariam, né? Porque a gente vai ter alguns casos aí que ainda não estão fazendo parte, e pensar sobre, principalmente, como que a gente pode fazer uso, né, dessas avaliações, de alguma forma ou não, enfim. Esse é o nosso objetivo de hoje, é pensar sobre essas avaliações externas, de vários formatos aí que a gente tem atualmente, e pensar como elas podem nos ajudar ou não dentro do fazer pedagógico, na sala de aula, dentro da escola, tá ok? A próxima, por favor. Então, a gente vai começar falando das principais avaliações que a gente tem hoje, né? Atualmente a gente tem essas avaliações externas, o PISA, o PIRS, o TAUS, SAEB, SARESP e o Avalia Mais, né? Que os nossos mais conhecidos são os três últimos, esses três primeiras são avaliações internacionais. Então, o PISA, que é um programa, né, internacional de avaliação de estudantes numa determinada faixa etária, que é dos 15 anos. Em inglês, esse termo aí, PISA, é Program for International Student Assessment. Esse estudo é um estudo comparativo internacional, né, realizado a cada 3 anos, e através da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é o CBE. Né? A gente escuta bastante falar sobre eles, porque eles geralmente organizam questões não só da educação, né, mas de outras áreas também. O PISA, ele oferece informações sobre o desempenho desses alunos nessa idade de 15 anos, que é a idade considerada, aí na maioria dos países, uma idade que se finaliza o ensino básico, né, a educação básica. Na maioria dos países, então, finaliza com 15 anos, no nosso também, a média é essa, né? E ele vincula dados que se relacionam não só com a aprendizagem, mas com os antecedentes desse jovem, né? E moldam aí o que acontece na avaliação, né? E como eles olham para isso. O que de fato eles trazem de importante? Os resultados deles permitem que cada país, né, se compare ao outro, né, olhando para aquilo que esse jovem tem de finalização nessa etapa, né, e de aprendizagem, de desenvolvimento de aprendizagem na finalização dessa etapa. E os países tentam trocar aí entre si, né, e aprender com o outro para implementar políticas públicas, né, voltadas para a educação. Então, esse é o maior interesse do PISA atualmente. E claro, isso tudo para melhoria e a qualidade do ensino, né? Quem é responsável no país, né, pela organização, produção, aplicação, tradução, né, porque é uma avaliação internacional, é o INEP também, né, o mesmo que gerencia e conduz aí o SAEB, ele que trata, aliás, das três aí que nós vamos falar, é o INEP que faz toda essa, trabalha com essa logística, né, desde a tradução até aplicação, coleta dos resultados, aí depois, quando eles finalizam o relatório traduzido nacional e também é formatado pelo INEP, né, e eles também colaboram com a OCDE, né, nessa representatividade. O PISA, ele avalia 3 domínios aí, que é a leitura, a matemática e as ciências. Todas as edições que eles tiveram desde 2000, né, é baseada nessas 3 condições. E cada edição, é engraçado que cada edição do PISA, eles focam em uma dessas 3. E aí eles, claro, produzem mais itens dentro desses testes, com o predomínio de uma dessas 3 modalidades aí que eles avaliam, tá? Isso é importante. A primeira edição, como eu já falei, foi em 2000, né? E o mais incrível é que o Brasil participa desde o da primeira aplicação.
E tem um dado muito importante. E o PISA, ele é muito secreto, assim, é uma condição que às vezes a gente, às vezes não, a gente que é da secretaria não tem acesso, né, e nem sabe quais são as escolas que eles vão aplicar. A gente sabe que acontece tanto na pública quanto na particular, né, mas a gente não tem acesso a isso, a gente tem acesso depois aos resultados. Que mais? O PISA iria ser aplicado neste ano, 2021. No entanto, desde o ano passado, eles já consideraram a questão, né, da pandemia e prorrogaram essa aplicação que aconteceria esse ano para o ano de 2022. E a próxima também, que ocorreria em 2024, já foi transferida para o ano de 2025. Então, isso é um dado muito importante para a gente, tá? O que é importante falar para vocês também, o relatório que eles produzem, o relatório final, ele é bem completo, um pouco difícil de se ler e compreender, até porque, né, em outra língua, mas a gente também tem um relatório que é produzido num tamanho mais sucinto, que é o relatório que o INEP ajuda a elaborar. E aí traz informações sobre as questões dessa aprendizagem no Brasil. Então, é uma importante avaliação, né? Apesar da gente falar assim, mas não atende diretamente o nosso público, que é de primeiro ao quinto ano. Mas se a gente pensar que também nós temos alunos nessa faixa etária, muitas vezes por conta do fluxo, porque, né, enfim, foram reprovados ou porque evadiram e retornaram, e aí alguns já estão na EJA, né, a maioria é na EJA, porque geralmente quando vai para matrícula no quinto ano é imediato uma transferência para a EJA. Então nós temos sim esse público, nós atendemos, né. Então é importante observar os relatórios, né, eu acho que para a gente que está na educação é bacana a gente entender também isso, né? Como que o nosso aluno, porque é nosso, né? Passa por nós numa certa faixa etária, como é que ele chega na idade de 15 anos em relação aos demais países, né? No que diz respeito às aprendizagens. É muito importante, sim. O segundo aí que a gente vai falar um pouquinho é o PIRS, né? O PIRS, na verdade, não é uma avaliação em si, mas é um estudo, né, que se dá através de um teste também, é um estudo internacional do progresso da leitura. Essa sigla aí, PIRS, é Progressing International Reading Literacy Study, que significa é um progresso na leitura dos estudantes, e ela avalia a leitura dos estudantes nos 4 anos, né? Quando eles estão no 4º ano do ensino fundamental, eles realizam essa avaliação. Na verdade, ela acontece desde 2001, mas o Brasil só iria participar agora, neste ano de 2021, pela primeira vez, né? E pelo andar da carruagem, não sei se de fato nós iremos ter essa avaliação ou participar dela aí como havia sido planejado. Ela também contempla 2 eixos, né, dentro da leitura, que é a experiência literária e a aquisição e uso dessa informação. O estudo também considera fatores contextuais que podem influenciar no desempenho da leitura. E acontece mediante também questionários para os estudantes, professores, diretores, e até os pais participam também, né, os responsáveis aí dentro dessa pesquisa. Os resultados do PIRS permitem que cada país avalie os conhecimentos e as habilidades de leitura de seus estudantes, em relação também aos demais países. Novamente, a gente vê aí que é uma outra avaliação que a gente enxerga um recorte, né? Porque, vejam, todas essas são recortes, né? Nenhuma delas, até mesmo quando a gente fala de instrumento dentro da sala de aula, e é sempre um paralelo que eu faço. A avaliação externa, ela jamais vai dar conta, né? Um instrumento único de observar o todo, né? São recortes. Então, o PISA observa através de uma faixa etária,
algumas condições de aprendizagem. O Pearce é voltado para a questão da leitura também, mas aí com metodologia específica, através de um estudo, de uma pesquisa, junto com os alunos, né, através de um questionário, enfim, também tem a avaliação para os alunos e os questionários para os educadores aí e os responsáveis. Em ambos, a gente vê a ideia maior é de uma comparação entre países, e óbvio, né, quando a gente pensa em países, né, tem todas as condições aí socioeconômicas diferentes, mas que, enfim, geográficas também, né, até geograficamente falando, e política na questão de território, enfim, né. Mas é importante, é um dado importante, porque ele sempre tenta observar a aprendizagem, e aí comparar o que está acontecendo em determinado país, né, e a gente, obviamente, também, quando faz a leitura desses relatórios, a gente pensa na condição do país, que país é esse, né, onde aqueles resultados são apresentados, que país é aquele outro que são apresentados outros dados, então é bem importante esse olhar, né, um olhar que a gente sabe que é diferente olhando para o todo, mas que tem que ser comparativo olhando para aquilo que está acontecendo dentro das escolas. E o comparar não é, como eu falei na aula anterior, né? Eu não posso comparar para apontar, né? Mas é comparar através de critérios para que eu julgue essa situação e possa replanejar em cima dela. De acordo, é claro, quando a gente pensa em avaliações internacionais, de acordo com as possibilidades que a gente tem. E é um dado importante porque isso mostra para quem, né, está no topo da cadeia alimentar, para os ministérios aí de educação, as políticas públicas trabalhadas num determinado país, que tem resultados melhores, e como que isso pode ser aplicado dentro do nosso país? Quais os investimentos precisam ser feitos para que a educação também esteja dentro de um patamar bom, né, razoável, e até que é sempre o nosso, que nós almejamos, o adequado e acima do adequado. Então, é importante também, né, quando a gente para pensar sobre isso. O INEP também é responsável, né, pelo Pearce, aí, por toda essa implementação que estava sendo preparada para aplicação neste ano. Ele é o responsável por também traduzir e mostrar para a gente aí os resultados em relação a outros países, mesmo nós não ainda participando dessa avaliação. O terceiro é o TAUS, que é Teaching and Learning International Survey. É uma pesquisa sobre ensino e aprendizagem, coordenada também pela OCDE, e o foco é avaliar o ambiente de ensino e aprendizagem, as condições de trabalho dos professores, dos diretores, da própria escola. No Brasil também o INEP é responsável, né, pelo tratamento aí dos dados do TAUS, e é uma pesquisa direta, né, como que é o formato? É uma pesquisa, então segue os questionários para essas pessoas, né, dentro do âmbito escolar, elas respondem, é coletado também de forma amostral, né, todos eles aí não são censitários, né, são amostras coletadas tanto da pública quanto da particular, da privada. E a busca de percepção, né, desse meio, né, do ambiente escolar e dos atores que aí participam. Então, o TAUS é uma pesquisa, eu penso muito assim, né, é uma pesquisa que vem direto ao nosso encontro, né, e é importante, eu acho que falei em uma das primeiras aulas, né, sobre o questionário, porque no SAEB também tem um questionário que é complementar aos testes e que os professores respondem. E todas as vezes que nós recebemos isso, é muito, muito importante que a gente responda com a maior clareza e pontualidade de onde nós estamos.
porque isso difere muito de escola para escola, mesmo dentro da escola pública, né, do ensino público, mesmo dentro de uma própria rede. O que acontece numa escola não é o que acontece em outra, a gente sabe bem disso, né? Eu, durante alguns anos, no início da carreira aqui na prefeitura, eu era PAEB, né, que era uma professora volante que tinha no período. E a gente trabalhava em várias escolas, porque substituía, então faltava um professor, ou o professor tirava uma licença, né, gestante, de maternidade, e eu cobria, enfim. E aí eu passei por várias escolas, e cada escola é uma realidade diferente, né? Isso é motivador e é um foco de estudo, né? Porque a gente sabe que o que acontece em uma não acontece em outra. E aí há grandes diferenças também nos resultados. Isso também é importante pensar. Mas, enfim, essas três aí são as avaliações. Pode passar o slide, eu sempre esqueço. As três avaliações externas, internacionais que a gente tem. Pode passar também, Eriquinha, por favor. E aí vem para as nacionais, as principais que também acontecem no nosso município. O SAEB, como a gente já estudou, né, toda uma aula, né, que é o conjunto de avaliações e aí que formam esse sistema, olhando sempre para a educação básica no nosso país. O SAEB, ele tem uma devolutiva dentro da plataforma, né, que também é acolhida aí pelo INEP. O INEP é o órgão organizador de todo esse sistema, das avaliações, desde a produção de itens, de toda a logística dessas avaliações, do sistema, e também dos resultados e dos relatórios, né, o INEP produz. E dentro da página do INEP, na parte do SAEB, né, vocês conseguem entrar numa outra plataforma que é um pouco mais pesada e carregada. Por exemplo, na secretaria eu não consigo abrir, porque precisa de mais espaço no computador, enfim. E aí nessa devolutiva tem dados mais focados para nós que estamos dentro da sala de aula. Então tem essa devolutiva, né? Quando a gente olha só para aquele número que o SAEB produz, que é o IDEB, né? A gente fica pensando, mas é só um número, enfim, é um número. Né? Por trás desse número, o que tem? Então, para que a gente saiba que por trás desse número tem, sim, uma devolutiva pedagógica, que é, como eu trouxe para vocês naquele histórico, naquela linha do tempo, também foi num período, e foi inovador, né? Porque o SAEB não fazia isso. Então, sempre foi muito distante da prática pedagógica. E o que aconteceu depois é que eles lançaram essa plataforma, que é muito importante para que a gente possa, de fato, entender o que significa aquele número proposto, né? Que serve para cada escola, que depois de somada todas das escolas geram um número para o município, e que muitas vezes nem quem, né, tá lá na frente, no topo, sabe o que significa aquele número, que deveriam saber, enfim. Mas, voltando. A gente tem também o SARESP. O SARESP, quem trabalha na educação pública estadual conhece bem, né? Porque ele também é uma avaliação aplicada na rede estadual, mas que também pode ser aplicada na rede municipal. Alguns municípios participam do SARESP, eu acho que eu tinha um dado aqui, mas está um pouco desatualizado. E não só as escolas municipais, mas escolas como o SESI, particulares, se quiserem, também podem ter acesso ao SARESP. O SARESP foi criado em 1996, né, e ele tinha a intenção, né, até então, de subsidiar a Secretaria de Educação na tomada de decisão quanto à política educacional, verificar o desempenho dos alunos da educação básica para oferecer informações a todas as instâncias do sistema, e a reorientação da proposta pedagógica dentro das escolas, além de capacitação também, né, para os
estabelecimento de metas para o projeto de cada escola. Então, inicialmente, essa era a proposta do SARESP. Depois de um período, né, das edições de 96 a 90, até a 98, que ela é considerada a primeira fase do SARESP, eles apresentaram uma mudança também na aplicação das avaliações, que nessa primeira fase era aplicada no início do ano. Eles chamavam de avaliação de entrada, que verificava como o aluno estava naquele momento, né, vindo de um ano anterior, e como estavam essas aprendizagens nesse ano, começando. Depois dessas primeiras edições, passou-se então a fazer no final do ano, né? E no final do ano eles consideram como avaliação de saída, né? E aí observam o que foi desenvolvido pelo aluno ao longo daquele ano. Isso é muito importante a gente pensar. Além disso, né, o SARESP tem também uma implicação para quem é da rede estadual, muito importante, que é a questão da meritocracia. Ninguém fala isso, né? A gente tem que falar assim. Tem isso também no SARESP, né? Os professores recebiam, né, uma bonificação, como não aconteceu esses 2 anos, né, o ano passado é esse, então não sei como é que está o andar da carruagem. Mas até então a gente recebia, porque eu faço parte também do Estado, né? Recebia uma bonificação pelo número atingido lá, determinado como meta para os ensinos. Então, ensino médio, final do fundamental, 2, enfim, que é o que eu atuo. Então, nós professores recebíamos um bônus, uma bonificação de acordo com o que foi atingido da meta, ou superado. Se isso é bom ou ruim em relação à educação, né, é uma reflexão que nós precisamos fazer individual, enfim, e pensando em outros assuntos para além só da avaliação, né? A avaliação não é responsável por isso, né? As pessoas confundem muito isso. Confundem que a avaliação sempre está ligada a essa questão de bonificação, e isso não é uma verdade. A avaliação, ela faz parte do nosso trabalho cotidiano da sala de aula, né, e da secretaria também, e dos municípios, dos estados, dos países, mas ela não está diretamente ligada a esse assunto. Está, né, nesse caso do SARESP, mas não em todos. Então, acho que é sempre bom a gente ter um pé atrás quando alguém aponta que a avaliação está ligada a essa questão. Nem sempre, né? E no nosso caso, não acontece no município, mas acontece nas escolas do Estado. O SARESP pode ser aplicado nas nossas escolas? O SARESP, né, esses testes podem sim, mas nunca foi requerido, né, por nenhum secretário essa avaliação, porque todos os anos é nos oferecido sim, né, o Estado oferece e aí é de cada município, querer ou não, né, isso é uma questão política, a gente entende. Enfim, SARESP é isso. E, finalmente, o Avalia Mais, né? O Avalia Mais, que é um sistema nosso, né, particular, da rede municipal de Guarulhos, das escolas, das nossas escolas, né, públicas, foi desenvolvido em 2017, iniciou em 2017, né, e vem se construindo e tentando melhorar cada ano, né, e é um grande orgulho nosso, né, orgulho no quesito de participar desse desenvolvimento e saber que ele tem dado e gerado resultados importantes para a secretaria, né? Porque a gente sabe que o intuito maior é sempre da secretaria, né? Como o SARESP é da Secretaria do Estado e eles produzem resultados também. Os resultados são disponibilizados numa plataforma, esqueci de falar disso, né, gente? São disponibilizados numa plataforma também de acesso, os professores, explicando aí aquilo que foi atingido, aquilo que não foi desenvolvido,
isso é muito importante, para que a gente possa utilizar dentro da sala de aula também, né? Olhar para os resultados e tentar replanejar em cima. E o Saresp também traz essa plataforma que a gente pode utilizar dentro, né, e como professor, não só a escola, né, como um todo, gestão. E o Avalia Mais, como eu estava falando, esse orgulho de participar desse desenvolvimento e de ver que a Secretaria tem utilizado isso, né, como um meio para pensar formações, pensar políticas para que haja uma melhoria dentro do município, né, e se intensifique a qualidade de ensino, de aprendizagem dentro das nossas escolas. Então, Avaliar Mais é um sistema novo, né, novinho em relação aos outros, começou em 2017, e tem também uma plataforma, né? A Érica, acho que em uma das aulas conversou com vocês, explicou aí como que funcionava, né? Qual que era o acesso dessa plataforma, e a minha proposta a partir de agora é que a gente observe alguns dos relatórios, né, que são apresentados lá, e que durante esse olhar, vocês já comecem a refletir, né? De que forma, se você já viu ou não, né? Porque tem algumas pessoas que não tiveram acesso, a gente já soube disso, mas outras sim. Como esses relatórios poderiam ou não poderiam ajudá-los, né? Dentro do fazer na sala de aula, né? Então, a proposta agora, na apresentação dos 3 próximos slides, é essa, de que vocês reflitam sobre isso, tá? Então, sempre pensando no que vocês fazem dentro da sala de aula, se serve ou não serve. É claro que eu vou puxar a sardinha que serve, tá? Vamos lá. Érica, por gentileza, pode passar para o próximo slide?